Há muitos assombros no mundo, mas nada é tão assombroso quanto o homem. Hoje vamos falar sobre a Antígona, essa tragédia tão importante, escrita pelo Sófocles no século V a.C., na metade do século V a.C., mais ou menos no ano de 440, sei lá, antes de Cristo, ele escreveu essa tragédia belíssima da Antígona. Por que eu escolhi falar sobre a Antígona? Aproveitando e botando ela aqui no meio do projeto Drama, sem nem ter combinado de falar sobre ela. A gente tinha escolhido como tragédia... Eu tinha escolhido aqui para o canal falar sobre Medeia, né? Como tragédia grega. Tem um vídeo aqui da Medeia, quem não assistiu, assiste. É um vídeo que eu gosto bastante aqui do canal. Mas eu estou fazendo um trabalho que está disponível agora online, gratuitamente, para quem quiser, junto com o meu grupo de teatro, a partir da Antígona. Esse trabalho se chama Como Devo Chorá-los. É um espetáculo feito graças à lei de incentivo à cultura, lei emergencial de incentivo à cultura, Aldir Blanc, aqui do Rio de Janeiro. E é uma peça feita totalmente à distância, né? Então, é um projeto, na verdade, completamente híbrido, mistura teatro, mas também mistura cinema, mistura artes visuais. É um site que você entra e a nossa montagem está lá, dividida em vídeos, em áudios, em texto, então em diversas mídias, né? E nesse portal, nesse site, você passeia por essa experiência, uma exposição virtual mesmo, onde você passeia por essa experiência, que é uma releitura da tragédia da Antígona. Então vamos falar um pouco aqui sobre essa tragédia e por que ela é importante, por que a gente escolheu montar essa tragédia agora também, né? Nesse período, por que foi essa que a gente escolheu montar. Então eu vou contar um pouquinho sobre a história da Antígona. Para isso, a gente precisa voltar ao mito a gente precisa retornar no mito, né? A gente precisa pegar a história lá de trás. A tragédia do Sófocles, do Ésquilo, do Eurípides, geralmente elas começam num episódio que está no meio do mito, né? Ou no final de uma história. Então, para a gente entender, o espectador lá de Atenas ia assistir ao espetáculo, ele já conhecia os mitos. Então, tudo bem a história começar meio que ali pela metade, porque ele já conhecia o enredo por completo. Mas não tem problema, você consegue assistir a Antígona do começo ao fim e ela tem o mesmo impacto, mas é bom a gente entender também de onde a história está partindo. Para isso a gente precisa chegar lá na história do Édipo. A Antígona é uma das filhas do Édipo, né? O Édipo, acho que todo mundo conhece, mas vamos lá, para quem não conhece, essas três tragédias, né, que são chamadas de trilogia tebana, escritas pelo Sófocles, elas, na época dos concursos das tragédias, dos tragediógrafos lá de Atenas, do século V a.C., elas não foram escritas, eles escreviam geralmente em trincas, né? Eles escreviam 3 tragédias para serem apresentadas uma depois da outra. Elas não fazem parte, essas 3 peças da trilogia tebana não faziam parte de uma trilogia que foi apresentada ali direitinho. Elas são peças individuais de três trincas em que as outras 2 se perderam, mas elas juntas compõem uma ordem narrativa que segue a história dessa família do Édipo, né? Que é conhecida como os Labdácidas, porque são filhos, todos descendentes de Lábdaco. Lábdaco é o avô do Édipo. Então, vamos lá, vamos começar com a história do Édipo. O Édipo, ele é filho do Laio, né? Neto de Lábdaco. O Édipo, antes dele nascer, o pai de Édipo, Laio, que é casado com Jocasta, ele vai a um oráculo
e o oráculo de Delfos diz para ele que o seu filho, esse filho que Jocasta vai ter, um dia vai matar o próprio pai e vai se casar com a própria mãe. Então ele fica estarrecido com essa tragédia iminente, com essa premonição trágica, e ele e a Jocasta, eles mandam esse filho para longe. O Laio manda um guarda levar esse filho para o mais longe que ele puder, se desfazer desse filho, pelo amor de Deus, manda matar. E aí o guarda leva esse filho para longe, só que ele não tem coragem de matar e larga ele num descampado, amarrado, enfim, ele fica com os pés amarrados para dentro, por isso que o nome dele é Édipo, né? É aquele que tem os pés tortos. Édipo significa aquele que tem os pés tortos. Então ele é largado lá com os pés amarrados e ele é encontrado por um pastor e é levado para uma outra cidade, para um outro reino. E nessa outra cidade ele é adotado então por um rei e uma rainha que não podiam ter filhos, então eles adotam o Édipo como filho deles. O Édipo acredita que esses são os seus pais, esses que não são seus pais biológicos, mas é criado por eles, e então um dia ele vai a um oráculo, jovem ali, vai a um oráculo, e o oráculo diz para ele que ele irá matar o seu pai e se casar com a própria mãe. E ele, querendo fugir dessa tragédia, querendo escapar desse vaticínio nefasto, terrível, ele se encaminha, achando que aqueles são os seus pais, se encaminha para o seu verdadeiro destino. Então ele, fugindo da sua cidade, ele numa encruzilhada, no meio de uma estrada, se encontra ali com uma comitiva, e quem está comandando essa comitiva ali é o Laio, seu pai, que ele não sabe que é o pai dele, de verdade. E aí, no meio de uma briga ali de rua, o Laio fala: sai da frente, meu filho, tá aí atrapalhando a rua, não sei o quê. E aí eles começam a brigar, ele briga com todos os camaradas ali do Laio, do próprio pai, começam a entrar uma porrada, ele mata o Laio, mata todo mundo que está com o Laio, sem saber que está matando o próprio pai. Então um pedaço da profecia já se cumpre assim. E aí ele chega em Tebas, a sua cidade, que ele não sabe que é a sua cidade natal, mas ele chega lá em Tebas, e Tebas está devastada pela peste, Tebas está em ruínas, Tebas está sempre fadada à desgraça, né? Tebas está lá sendo devastada por uma esfinge monstruosa, um monstro terrível, imenso, né? Com corpo de fera, de leão, cabeça de mulher, asas, e ele encontra a esfinge e ninguém consegue derrotar essa esfinge lança enigmas. E quem não decifra, né, o enigma, a esfinge vai lá e abocanha, devora, né, decifra-me ou devoro-te, ela fica lá dizendo isso. E então o Édipo, o Édipo se depara ali com a esfinge, e o Édipo consegue decifrar o enigma da esfinge. O enigma da esfinge é: qual é a criatura que pela manhã caminha sobre 4 pernas, à tarde anda sobre 2 pernas, e à noite tem 3 pernas. O Édipo consegue decifrar esse enigma e diz: a resposta do enigma é o homem. Então, solucionando o enigma, que a resposta é o homem, a esfinge é derrotada, se desfaz, desaparece. Então ele liberta a cidade de Tebas daquele horror. E como prêmio para aquele que derrotasse a esfinge, o camarada que derrotasse a esfinge se casaria com a rainha, que agora estava ali, sem um rei, já que Laio tinha sido morto, e governaria Tebas. Então Édipo se torna o rei de Tebas, casado com Jocasta, que ele não sabe que é a sua própria mãe. Então, desse casamento, filho com a mãe, nascem 4 filhos. Eles têm 4 filhos. A Antígona é uma delas. Antígona, Ismene, Polinices e Etéocles.
É isso aí. Na tragédia Édipo Rei, Tebas está devastada novamente por uma peste e o Édipo descobre que o assassino de Laio está morando ali na cidade e ele quer descobrir quem é esse homem porque dizem os deuses avisam que esse homem que matou Laio é responsável pela desgraça atual de Tebas, pela peste que está devastando a cidade. E então o Édipo, ele quer descobrir a qualquer custo, como se fosse um policial, como se fosse uma história de detetive, ele quer descobrir quem é esse criminoso que está vivendo ali entre eles, sem saber que o criminoso é ele mesmo. Então, Édipo Rei é uma tragédia assim, das mais fantásticas de todos os tempos, é realmente talvez a maior tragédia já escrita. Então ele vai acabar descobrindo que esse tal que está trazendo a desonra para a cidade é ele mesmo. Vai descobrir que ele próprio se casou com a própria mãe e que matou o próprio pai. E que teve 4 filhos com a mãe. E nessa desgraça, ao descobrir essa existência trágica, a Jocasta se mata, ela se enforca, e o Édipo, com os broches da roupa da mãe e esposa, fura os próprios olhos. Ele não se mata, mas ele cega os próprios olhos e fica vagando, some, vai embora de Tebas e fica vagando com os olhos sangrando por aí. Na sequência da tragédia dos Labidácidas, Polinices e Eteócles, os filhos de Édipo, precisam decidir quem vai ser o próximo rei. Então eles resolvem alternar o trono. Cada hora um é o rei e depois passa o trono para o outro. Só que o Eteócles, em algum momento, diz que não vai mais abandonar o trono e que só ele vai ser rei. Que o Polinices pode ficar contente em obedecer ao que ele tem a dizer, porque ele é um governante muito melhor. E com essa sede de poder, ele não abre mão. O Polinices então sai de Tebas, fulo da vida, e ele vai se aliar aos inimigos da cidade de Tebas, em Argos. E então, aliado aos argivos, a esses inimigos da sua própria cidade, ele resolve atacar, entrar numa batalha contra Tebas. E isso é tema de essa batalha, numa tentativa de tomada de Tebas, comandada por Polinices, é tema de uma outra tragédia. Não é escrita pelo Sófocles, é escrita pelo Ésquilo, que se chama Sete contra Tebas. Tebas é uma cidade toda fortificada, murada, e nesses muros de Tebas tem 7 entradas, 7 portas, 7 portais. E cada guerreiro de Argos que vem atacar Tebas aparece por um portal, uma dessas portas. Então por isso que essa tragédia se chama Os 7 contra Tebas. Essa tragédia, inclusive, tem como protagonista ali o Eteocles, esse irmão da Antígona, defendendo a sua cidade de Tebas desse ataque comandado pelo próprio irmão. E cada um dos guerreiros que entra por uma das portas de Tebas é morto. Na última porta está lá Polinices, que enfrenta o seu próprio irmão Eteocles, e nesse embate de irmãos, os dois morrem. Um enfia a faca no coração do outro. E esses irmãos que se odiavam morrem ao mesmo tempo. É uma tragédia, essa tragédia, o 7 contra Tebas, do Ésquilo, é uma tragédia também lindíssima, muito bonita, muito bem escrita. E ele diz no final, é belíssimo, ele diz que essa era a única possibilidade dos irmãos se encontrarem e concordarem novamente quando eles morrem e o sangue dos dois se mistura, se mescla novamente. Então só assim eles conseguem ser um de novo, na desgraça, num fim terrível, já que em vida eles eram irmanados pelo ódio apenas.
Assim que morrem esses irmãos num assassinato mútuo, quem vira o rei de Tebas? O tio deles todos, o tio dos irmãos, o tio da Antígona, que é o Creonte. E o Creonte diz o seguinte, ele ali, diante dos irmãos mortos, diz o seguinte, o Eteocles, esse aqui que era o rei de Tebas e que estava aqui lutando pela nossa cidade, ele vai ser devidamente enterrado com todas as suas honras fúnebres, com todos com toda a celebração digna de um homem honrado. E o outro irmão, o Polinices, esse que estava atacando a sua própria cidade, ele vai ficar aí. Não vai ser enterrado. Não vai ter nenhum tipo de celebração, não vai ser feito nenhum tipo de ritual fúnebre que, se pra gente é importante, imagina, né, dentro das tradições gregas da Grécia Antiga. Vai ser deixado aí ao relento, ninguém vai mexer nele, é proibido mexer nesse corpo, e ele vai ficar aí ao relento, apodrecendo no meio da cidade, para que sirva de exemplo ao que é feito com os inimigos, a como os inimigos devem ser tratados. Ninguém vai poder tocar no corpo, ninguém vai poder chorar esse corpo, então é proibido enterrá-lo e é proibido pranteá-lo, o que é uma coisa assim, absurda, né? E ele vai ficar aí apodrecendo debaixo do sol, sendo comido pelos cachorros e pelas aves de rapina. Quem desobedecer essa ordem vai morrer, pena de morte. Esse é o decreto do novo rei de Tebas, Creonte. É aí que começa a tragédia de Antígona. Aqui, a tragédia de Antígona, escrita pelo Sófocles, pega desse ponto. Ela começa com uma cena em que as irmãs se encontram. De toda a família do Édipo, só sobraram as duas, Antígona e Ismene. A Antígona vem falar com a irmã, perguntar para ela, você está sabendo da nova lei que o nosso tio Creonte, nosso rei novo de Tebas, acabou de declarar? A Ismene está ali sem saber. Elas nesse encontro secreto nas escadarias do palácio, eu acho uma das cenas mais lindas que tem, entram nesse embate, que é, a Antígona diz, então, ela diz o que o tio acabou de decretar, e ela fala, pois para mim não importa, ele é meu irmão, não importa que ele fosse um inimigo da cidade, não importa que ele estivesse nos atacando, eu amo esse irmão, e ele merece ser enterrado, ele precisa ser enterrado. Esse ritual, esse ciclo precisa se fechar dignamente, devidamente. Então ela fala, eu vou enterrá-lo. A Ismene fica, você tá doida, você tá louca. Se o rei acabou de falar que vai mandar matar quem desacatar a sua ordem, você só pode estar insana. A Antígona fica puta da vida com a irmã. Ela acha que a irmã é uma fraca, que se dobra as normas e as leis injustas, que ela é uma obediente, né, que se dobra diante das maiores atrocidades. E a Ismene, que eu acho uma personagem fascinante, ela diz que a Antígona é muito ingrata. Na verdade, ela não consegue ter essa coragem da Antígona de enfrentar os poderosos, de enfrentar esse poder autoritário. E a Antígona, com toda a sua coragem e ao mesmo tempo quase que loucura, resolve enfrentar realmente esse comando vil e autoritário do Creonte. Só que aí entra o Creonte em cena e aparece um guarda. E o guarda vem dizer ao Creonte que alguém
alguém fez aquilo que não podia. É uma cena também muito interessante, em que o guarda, a forma como o guarda se reporta ali diante do rei, já indica o quanto esse rei é autoritário, porque o guarda não consegue falar o que ele precisa falar, ele fica gaguejando, titubeando diante do rei, ele fica, não, eu tenho que te dizer, mas o que eu tenho que te dizer vai te desagradar, então eu não sei se eu devo dizer, e ele fica, desembucha, infeliz. Então, só esse medo diante do Creonte já indica o quanto ninguém tem coragem nem de fazer o que o rei tirano mandou, porque aquilo vai causar um desagrado. E ele fala, olha, fizeram aquilo que você pediu para não fazer. Alguém cometeu esse crime. E ele fica, mas quem cometeu esse crime? Que absurdo, precisamos saber. Fala, não, mas não cometeram completamente. Alguém tentou, alguém jogou um pouco de terra sobre o cadáver do Polinices. Foi uma tentativa, assim, um gesto sutil. E aí o Creonte fica, não, você vai descobrir quem foi. E aí o pobre do guarda fica lá de vigília, junto com outros guardas, a madrugada inteira, tentando descobrir quem é que está lá, se é algum animal, se é quem é que está tentando mexer no corpo. E então eles flagram a Antígona. E o guarda diz que eles veem ela, eles veem que o corpo foi lavado novamente, tiraram a terra que ela tentou jogar por cima dele para enterrá-lo. E ela fala, e o guarda fala que ela grita como se fosse um pássaro desesperado. E que ela tenta de qualquer forma enterrá-lo novamente, e eles prendem então ela. Eles prendem a Antígona e levam ela para o Creonte. E tem um embate ali entre os dois, um embate maravilhoso. A Ismênia reaparece, a Ismênia tenta tomar a culpa também, e a Antígona nega, ela fala, não, quando eu chamei você para enterrar o corpo do nosso irmão, você rejeitou, então agora eu que vou te rejeitar, você é uma aliada do Creonte, fica aí com teu amiguinho aí, tirano. E o Creonte fica, mas você só pode ser doida, você sabia que eu decretei que quem enterrasse esse corpo seria um criminoso e estaria condenado à morte. E ela diz, sim, pode me matar. A Antígona ela tem essa resignação da afronta, né? Ela afronta e é orgulhosa do seu gesto, da sua atitude, porque é naquilo que ela acredita. E a Antígona defende essa, né, sei lá, no direito as pessoas falam sobre lei natural, ou essa lei do sangue, essa lei da filia, essa lei consanguínea, essa lei dos clãs familiares e da crença. Ela acredita que a vontade dos deuses, ela acredita que esse amor que ela tem pelo irmão e a necessidade de enterrá-lo é o desejo dos deuses. E o Creonte vai dizer que o desejo dos deuses não, que o desejo dos deuses é o desejo do soberano, que é o soberano, o rei, o homem, que sabe o que é o bom e o mal para uma cidade. Não cabe a uma moça decidir. Então você tem esse embate. Ele então manda ela para ele não manda ela para a morte, o que é pior. Ele vê que ela ainda assim está orgulhosa de afrontá-lo. Ele começa a ficar cada vez mais insano no seu ódio e na vontade de castigá-la. Ele ainda tortura ela. Ele fala que ele vai mandar ela ser enterrada viva. Já que ela ama tanto os mortos, ele fala, então você vai ficar vivendo como uma morta. Então ele manda ela ficar encarcerada numa gruta com nadinha de comida, uma porçãozinha de uns farelos assim, de grão e vinho, que é justamente aquilo que se serve nas celebrações ao morto. Então você vai ficar lá vivendo como uma morta-viva. O Aemon, que é o filho do Creonte, é apaixonado pela Antígona e está prometido em casamento para ela. E ele também intercede, falando que o pai está cometendo uma loucura, que não importa que a ordem dele fosse a de não enterrar
aquele que era, entre aspas, o inimigo da cidade, mas que ele não pode tomar uma medida tão drástica assim, inclusive com aquela que é a noiva dele, que é aquela que está prometida em casamento para ele. E ele acha um absurdo o próprio filho se juntar a essa revoltosa, que ele é um escravo de mulher, que homem nenhum tem que ouvir o que mulher tem que dizer, um show de misoginia. E aí o Aemon fala também uma das falas mais bonitas da peça, que ele diz que não é possível que uma pessoa se considere sempre com a razão e que nunca queira dar para trás, que ela não queira retroceder nos seus atos e na sua reflexão. Não é possível que só uma pessoa cometendo tantos erros fique achando que ela tem sempre razão. E ele fala, eu sou seu filho, eu sou das pessoas que mais poderia fazer com que você mudasse de ideia. Se nem a mim você escuta, você não escuta realmente ninguém. E o Aemon diz, sozinho só se governa num deserto. Aí ele fala, a cidade toda está temendo você, a cidade toda está tremendo de medo de você, mas a cidade toda não concorda com você, todo mundo acha um absurdo isso que você está fazendo, em mandar a Antígona ser enterrada viva. E ele fala, então agora a cidade acha que sabe o que o governante tem que fazer ou não tem que fazer. Então agora é a cidade que vai mandar por mim. Então agora eles é que vão governar, não é o governante que governa. E ele fala, bom, eu acho que a gente precisa pelo menos ouvir o que a cidade diz, né? E aí ele fala, então tá todo mundo errado, todo mundo tá errado, o único certo aqui sou eu, só eu sei o que é bom para uma cidade, o governante é que sabe o que é bom para uma cidade. Então, é curioso, porque tanto a Antígona quanto o Creonte cerram os ouvidos à vontade da polis, né? Ao povo, aos cidadãos, e ao que eles dizem. Eles dizem que é um absurdo alguém querer morrer como Antígona, alguém fazer um gesto que vai levá-la diretamente à morte, mas também acham um absurdo os gestos do Creonte em torturar e executar essa jovem que só quer enterrar o corpo do próprio irmão. Então, a voz do povo é muito importante e ela não é ouvida nessa tragédia. Então, o final não é satisfatório para nenhum nem para outro. A Antígona vai morrer, a Antígona se mata dentro dessa gruta, ela se enforca com o próprio lenço. É impressionante o número de suicídios que tem no Sófocles. Acho que das 8 tragédias que chegam dele pra gente, o número de suicídios é imenso. Assim, a proporção é muito maior do que o número de suicídios que tem, por exemplo, no Eurípides ou no Ésquilo. No Ésquilo não tem nenhum suicídio. Todos os heróis trágicos aqui quase todos, né? O Édipo não se mata, mas a Jocasta se mata, o Ájax se mata, a Antígona se mata, o Aemon vai se matar depois também. O Aemon fica completamente desolado, o pai não ouve o Aemon de jeito nenhum, e aí vem o Tiresias. O Tiresias é o adivinho. O Tiresias, que é esse velho, sábio, adivinho, ele é cego, mas ele vê o futuro. E ele chega dizendo que ele ouviu os gregos tinham esse costume de prever o futuro a partir das aves, né, do voo das aves, do canto das aves. E o Tiresias diz que ele estava ouvindo as aves e que ele estava ouvindo que as aves estavam se digladiando e se ferindo com os bicos e se destruindo umas às outras. E ele falou, esses são os piores presságios possíveis. Vai vir muita desgraça por aí. Só vai vir morte. E o Creonte não dá ouvidos também para o Tiresias, e ele fala, Creonte, a culpa dessa desgraça toda é sua, você está invertendo tudo. Você está mantendo aqui em cima quem já morreu, e você está enterrando quem está vivo, você está invertendo tudo, está tudo errado. As aves estão dizendo, está tudo errado. Essa desgraça toda que a cidade está vivendo é culpa sua. Essas mortes todas, e ainda virão mais, ele fala, ainda vai vir mais. Seus familiares também vão morrer. E ele fica, isso é um absurdo, você é um velho louco, você está vendido, você não sabe de nada. E aí ele fala, vem de você a doença dessa cidade. Vem de você a dor, a desunião. Vem de você. Você se alimenta desse caos, dessa desordem, dessa desunião. A culpa é sua, vem de você o desgosto.
Você está mantendo esse corpo aqui que já morreu, podre, está empesteando a cidade inteira, fedendo. Os deuses precisam se alimentar, né, do aroma dos rituais fúnebres dos corpos, dessas carnes. Não chegou fumaça de ritual fúnebre nenhum. Só chegou esse cheiro podre da morte. Os deuses estão irados. Os deuses estão putos da vida com você. E eles vão te castigar. Com isso não se brinca. Não brinca com o mundo dos mortos. Não se brinca com o mundo dos mortos dessa forma. Não se desrespeita, né, a casa dos mortos, deixando ele aqui sem sepultamento. Isso vai dar muito ruim, muito ruim. Isso é uma desgraça completa. O Tiresias fala isso para ele e ele não ouve. E o Tiresias diz: eu sou cego, eu preciso de seguir alguém que enxerga. Mas ele fala: mas mais cego ainda é aquele que segue quem não vê nada. Ele fala: Creonte, você acredita que vê as coisas, mas você enxerga menos que eu, que sou cego. Tu é um idiota e tu vai se fuder muito. E o Creonte segue não acreditando nele. Ai, isso é muito incrível na tragédia, porque Sófocles é um absurdo. Mas depois que o Tiresias vai embora, o Creonte se sente mal e ele resolve então ir livrar a Antígona do castigo. Ele se arrepende. Mas ele se arrepende quando já é muito tarde. Aí é que é muito trágico. Porque... putz, é surreal. É muito forte, é muito bonito. Então ele vai atrás do filho, preocupado com o que o Tiresias disse. Ele fica: meu Deus, meu filho. E então ele descobre que o Aemon, o filho dele, foi atrás da Antígona, lá na gruta onde ela estava presa. Então, só que eles só conseguem ouvir gritos. E isso tudo é narrado na cena pra gente por um mensageiro, por um guarda que estava ali também e que relata o que aconteceu. E ele fala: aconteceu o pior dos horrores. A Antígona se enforcou. Presa nesse calabouço, nessa gruta, ela pegou um lenço e se enforcou. E o Aemon, apaixonado, irado, louco, fica agarrado nela, desesperado, chorando. E o pai vê essa cena, chega nesse momento, na gruta. Tarde demais para salvar a Antígona, mas ainda tenta salvar o próprio filho. Fica: meu filho, sai daí, larga ela. O Aemon tenta atacar o próprio pai com uma espada, cospe no rosto do pai e, desesperado, tenta apunhalar ele, não consegue, e ali, humilhado, acabado, destruído, ele se mata, ele enfia a espada no próprio flanco. E aí é uma cena assim, quase tragédia grega, né? Joga um jato de sangue na cara da Antígona, que já está morta. Então, nesse jorro final sanguíneo, assim, morre o Aemon agarrado na Antígona. Ele fica ali morto, agarrado ao corpo da morta. E o Creonte volta desesperado. Ao saber da morte do próprio filho, a esposa do Creonte, a mãe do Aemon, a Eurídice, desesperada, também se mata e crava um punhal no próprio fígado. Então o Creonte se vê sem a esposa, sem o filho. E descobre que é tarde demais para mudar de ideia. Ele já se arruinou por completo. Assim como Tebas está devastada, ele está completamente devastado. Essa é a tragédia de Antígona. É essa a tragédia que a gente usou de ponto de partida para poder fazer o nosso espetáculo Como Devo Chorá-los. Então, agora que vocês já conhecem um pouco
do enredo, eu convido todo mundo a entrar lá no site. É só entrar no comodevochorá-los.com.br e passear por essa nossa exposição virtual. A gente está num período que a gente está impossibilitado de fazer teatro, então a gente tem que fazer o teatro assim, online, gravando, filmando, tentando realizar fragmentos. A gente partiu desses fragmentos que foram feitos por todos os atores, integrantes do grupo, mas não só os atores, a direção musical, os editores, a direção de arte. Todo mundo teve um papel muito importante, é um processo muito colaborativo. E todo mundo criou a partir das suas interpretações dessa tragédia do Sófocles, da Antígona. A gente também partiu de uma outra adaptação que tem da Antígona, que é do Brecht, que escreveu essa peça. O nome da peça do Brecht é A Antígona de Sófocles, de Bertolt Brecht, em que ele vai fazer uma reinterpretação da Antígona num contexto ali do final da Segunda Guerra. É a primeira peça que o Brecht escreve quando ele retorna à Alemanha depois da Segunda Guerra, em 1945. Então, as relações entre Creonte e Hitler são extremamente diretas, né? Assim, inevitáveis, assim como nós agora com os nossos atuais tiranos e creontes, diante de um cenário absurdamente trágico, diante de milhares de mortes que parecem que não nos assustam mais, não nos chocam mais, diante de inúmeros tipos de genocídio, né, de assassinato à população negra, de assassinato à população LGBT, diante de inúmeros mortos. A gente desce com a Antígona a esse mundo dos mortos para poder tentar, ao menos, poder chorar o corpo dos nossos irmãos que morreram, de alguma forma. Lembrando que o Creonte proíbe não só de tocar no corpo do irmão morto, ou de enterrá-lo, mas de sentir. Como é que a gente consegue, ao menos, poder lamentar, chorar? Essa peça, Como Devo Chorá-los, é esse exercício, esse trabalho, né? Essa tentativa de usar o mito da Antígona. E os mitos são muito bonitos por causa disso. Os mitos, eles não querem dizer nada diretamente. Eles dizem a partir de símbolos, né? De imagens. E essas imagens apresentam interpretações duplas, triplas, quádruplas, né? As falas dos personagens na tragédia, esse é o formato, na verdade, que acho que a gente mais tem a aprender com os gregos, lendo as tragédias. Um personagem, quando diz uma coisa, ele não diz só uma coisa em linha reta, ele diz algo carregado de dubiedade, é duplo, o sentido é sempre duplo. Todo mundo está falando uma coisa e ao mesmo tempo parece que está falando o contrário. E a forma fundamental do teatro é o diálogo. É esse embate, né, que a gente chama de embate intersubjetivo entre personagens. São duas subjetividades entrando em contraponto, em contrapeso, em conflito. E o mais maravilhoso na tragédia é que, por mais que a gente, ora, se afilie a um ou ao outro, a gente está vendo esse conflito se estabelecer de uma forma dialética, né? Ninguém tem necessariamente a razão, é um trabalho. Buscar a razão, buscar sentido nesses conflitos é sempre um trabalho. É um trabalho que não se esgota. Por isso que a Antígona continua sendo importante para a gente até hoje. Ela não termina de significar coisas, possibilidades, leituras, né? Tem uma fala que a Antígona fala, uma constante na boca de vários personagens, que é: se é assim que você enxerga o quadro, que seja. A Antígona, a Ismene e o Creonte, toda hora estão se lançando essa dúvida sobre como você enxerga a situação. E é assim que o espectador, né, do teatro participa daquilo. Ele tira suas próprias conclusões daquilo que ele está assistindo.
a própria tragédia em si não te dá nada, assim, não te dá nenhuma resposta. Esse é o bom, esse é o mal, esse fala bem, esse fala mal. Todo mundo em algum momento, até o Creonte, dentro de toda a sua loucura, tem suas razões, tem suas convicções, tem suas motivações para agir, mas essas ações também muitas vezes são terríveis e não são as melhores a serem tomadas. As ações da Antígona vão levar ela à morte, vão levar ela direto para o túmulo. As ações do Creonte vão levar todos ao túmulo, sua família inteira. Então, parece que sempre a tragédia está convidando a gente a repensar sempre, pensar sempre. Sempre estar trabalhando reflexivamente diante das questões para que as nossas ações não sejam impensadas, não sejam... não neguem o pensamento, a reflexão. A gente está falando aqui, né, do nascimento da tragédia e do nascimento também do direito, a gente está falando do nascimento da filosofia, enfim, gregos, né? Então, tudo isso vem daqui também, desse contexto do teatro. E agora que a gente está impossibilitado de fazer teatro, né, presencialmente, eu convido vocês aqui a entrarem nesse diálogo com esse nosso trabalho também. Então, quem puder entrar lá no comodevocholá.com.br e participar dessa nossa exposição virtual antigonesca. A gente também usou o texto da Anne Carson, que é essa poeta maravilhosa, canadense, belíssima, que faz uma operação também sobre a Antígona da Anne Carson. É uma Antígona, ela seca a Antígona, né? É uma poeta, ela é uma tradutora, professora de letras clássicas, mas ela seca a Antígona no osso. Ela pega assim... A gente faz procedimentos, inclusive, muito a partir dos procedimentos da Anne Carson. Tem falas que ela enxuga e faz quase como se fossem listas de substantivos, listas de verbos. O Creonte é tão violento e sucinto na violência das suas ordens que ele só fala, às vezes, quase que só por pequenas palavras de ação. Assim. É muito interessante a Antígona da Anne Carson, que ela chama de Antigonique. Enfim, depois me comentem aqui o que vocês acharam da nossa... O interessante é que você pode ver também ao seu modo. Tem lá a estrutura da tragédia, né? O esqueleto da tragédia está todo ali, dividido em capítulos. A gente trabalhou como Sófocles monta a tragédia, seguindo cada... podemos chamar de ato, apesar de ato não ser uma palavra anacrônico, né, para falar da tragédia, mas cada segmento ali do drama, da ação da Antígona está lá, só que está feito com vários pedaços, então tem pedaços de dramaturgia, pedaços de vídeo, pedaços de áudio, e você pode ver tudo na ordem, na sequência da ação, ou você pode ver alguns, pular outros, ir para o final, voltar. Então você pode montar o seu animal ao seu modo, comendo as partes que você quiser, jogando fora as partes que você não quer. É isso. Comentem aqui depois se vocês assistirem, eu vou ficar muito feliz. O site fica aberto agora durante o mês de maio inteiro para vocês conferirem lá o nosso trabalho. E é isso. Eu amo falar de tragédia grega, eu amo falar de teatro. A gente volta aqui com mais peças para o projeto Drama. E se cuidem e a gente se vê. Se cuidem, fiquem bem. Até mais.